Resident Evil é um colosso no mundo dos jogos. Com mais de 15 games e ainda teve mais um lançamento recentemente, o Resident Evil 9 Requiem. No vídeo de hoje eu decidi comentar dos jogos de Resident Evil, com um breve resumo do começo de cada jogo, falar da criação deles, mecânicas e também dar um pouquinho da minha opinião que ninguém pediu. É isso aí, bora lá! O primeiro Resident Evil, ou Biohazard, como também é conhecido, ou também Presidente Evil, foi lançado em 1996 pela Capcom, com a intenção inicial de ser um remake em 3D do jogo Sweet Home de 1989. Esse Sweet Home aí é um jogo de RPG de terror psicológico da Capcom para o NES, baseado no filme japonês de mesmo nome, que serviu de inspiração para a série Resident Evil, introduzindo elementos como gerenciamento de inventários, quebra-cabeças e múltiplos finais. O jogo segue uma equipe de investigação presa em uma mansão mal-assombrada, onde precisam usar as habilidades únicas de cada personagem para sobreviver e escapar, com a morte de personagens sendo permanente. Parece familiar? Pois é. Só nessa sinopse dá pra ver muita coisa de Resident Evil 1, como por exemplo a mansão, a equipe. Tá, e quem foi o criador de Resident Evil 1? Vocês me perguntam. Foi, claro, o Shinji Mikami, que na época ainda era um dev desconhecido. Ele havia trabalhado em poucos jogos naquela época, mas mal sabia a Capcom e nós também que esse japa aí futuramente se tornaria um cara gigante no mundo dos jogos e queria criar games e franquias muito boas. E também muito influentes, como é o caso aqui de Resident Evil. Resident Evil. A série começa em Raccoon City. O que acontece é que ocorreram alguns assassinatos misteriosos nas montanhas de Arklay. A polícia envia o time especial STARS para investigar. Depois que o primeiro time, o Bravo Team, o time Bravo, desaparece, o time Alpha é enviado. E esse time Alpha é composto por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Joseph Frost, Brad Firkins e é liderado por Albert Wesker. Durante a missão, eles são atacados. Não sabem direito o que era e então eles acabam fugindo para a mansão misteriosa da floresta. Dentro da mansão, os membros do time descobrem que o local pertence à empresa Umbrella Corporation, responsável por experimentos biológicos secretos. Ao explorar o lugar, eles encontram zumbis e outras criaturas, iniciando a luta para sobreviver e descobrir a verdade. Agora indo para as mecânicas do game, os recursos são escassos. Falo de munição, itens de cura e até mesmo o save. Pois é, o save ele é limitado aqui. Você pode explorar os cenários, coletar os itens necessários para a sua sobrevivência. O jogo também permite você craftar, mais especificamente itens medicinais. Tem a erva verde, que pode recuperar uma parte da sua vida, e você ainda pode misturar ela com outras duas ervas, ou até mesmo misturar com a erva vermelha e amarela, que aí você vai recuperar 100% da sua vida. Mas também não vai dar uma de acumulador não, tá? O inventário tem pouquíssimo espaço, o que acaba dificultando bastante na gameplay. Como eu já havia falado antes, o save também é limitado, assim como eu falei no vídeo anterior sobre jogos de survival horror desconhecidos. Você não pode salvar toda hora, tem que ir coletando e ir usando da maneira mais esperta possível, senão fudeu. Você vai usar o seu último save e vai ficar preso em uma certa parte até encontrar um novo save. O game faz uso da câmera fixa, o que pode ser um choque para aqueles que estão acostumados com os games mais atuais da franquia, que é a primeira pessoa e a terceira pessoa. Apesar de eu achar o estilo de câmera ultrapassada, confesso que ajuda a construir a tensão e acrescenta demais na atmosfera de terror do jogo. E eles fazem isso aqui muito bem. O que é treta mesmo são os controles. Aí é tenso, meu irmão. Os controles são tanque. O que significa? Faz com que os personagens tenham que girar para a esquerda ou para a direita e depois andar para frente ou para trás. É isso aí. Pois é, você tem que rodopiar o seu personagem para poder mudar de direção. O que é treta, meu irmão. Para qualquer um que jogue seja fã de Resident Evil, tenha jogado os jogos mais atuais,
vai querer jogar esses jogos mais antigos e vai achar uma bela uma porcaria. Esse tipo de controle, né, de movimentação, os controles tanque, esse controle tanque ele deixa os movimentos muito mais lentos. Mas o lado bom é que pode gerar uma certa tensão e agregar demais na gameplay. Mas, claro, né, vai ter gente que não vai gostar nem um pouco. É ultrapassado e pode afastar players que queiram jogar os primeiros jogos do Resident Evil. No meu caso, eu levei tempo para me acostumar, mas acredite em mim, ainda vale a pena rejogar. Aí se é injogável para você, meu filho, bom, aí é a sua escolha, né? O jogo nos permite jogar ou com o Chris ou com a Jill, mas essa opção não tinha no jogo em si, sabe? Obviamente, devido às limitações do Play 1, você tinha que comprar um CD com a gameplay do Chris e outro CD com a gameplay da Jill. Resident Evil foi um sucesso, ele tanto de crítica quanto de vendas. Ele foi muito elogiado pela sua atmosfera intensa, gráficos 3D avançados para a época e também uma jogabilidade viciante. Pois é, viu? Uma jogabilidade viciante para vocês verem. Ele vendeu cerca de 2,75 milhões de unidades em uma versão inicial, de acordo com os dados da Capcom, incluindo a versão original em 96, a versão Director's Cut e outros relançamentos da época. O total acumulado do primeiro jogo ultrapassou 5 milhões de cópias ao longo dos anos. Foi um puta sucesso. Foi o jogo de maior sucesso do Play 1 e foi aí que começou a caminhada de Resident Evil para se tornar em uma das maiores franquias do mundo dos jogos. Em 2002 foi lançado o Resident Evil 1 Remake, originalmente para o Nintendo e GameCube, e posteriormente lançado em versões em HD para PC, Play 3, Play 4, Xbox 360 e One, e também Nintendo Switch e Wii, só não para o Play 2. Só não foi lançado no PS2 por conta de um contrato de exclusividade de peso entre a Capcom e a Nintendo. Esse remake é uma versão aprimorada do original. Mantém a câmera fixa, não é como os remakes atuais que mudam para a câmera de terceira pessoa. Tem gráficos, jogabilidade e uma atmosfera de horror melhorada. Áreas adicionais, diálogos reescritos e um novo boss que é a Lisa Travel. Um chefe que tem um backstory bem triste, para falar a verdade, e também um design bem memorável. O remake foi bem aceito pela crítica, mas teve vendas moderadas no lançamento, consolidando-se como um clássico cult ao longo dos anos, especialmente após o relançamento em HD. Em minha opinião, esse jogo é indiscutivelmente um clássico. Foi muito importante no Play 1 e foi o que iniciou a franquia com os dois pés na porta, mas não tem como negar o fato que ele envelheceu mal. Claro, devido às limitações da época, não vamos esquecer disso. Mas com certeza vai ter gente que vai preferir jogar o remake, que é uma versão aprimorada do original, como foi dito. Mas acho que ainda vale muito a pena jogar o jogo hoje em dia. É só você ter paciência. Vai na minha. Resident Evil 2. Com o sucesso de Resident Evil 1, não ia demorar muito para vir uma continuação. Ela veio em 98, desta vez sem Shinji Mikami na direção, atuando muito mais como um produtor para dar espaço a novos talentos dentro da Capcom. Passa na cadeira de diretor para Hideki Kayami, que havia trabalhado em Resident Evil 1 como System Planner. E também futuramente ele ficaria conhecido por alguns outros jogos aí. Alguns meses depois dos eventos da mansão, a infecção se espalha por Raccoon City. O policial novato Leon Scott Kennedy chega à cidade para o seu primeiro dia de trabalho. Nossa, em que primeiro dia, tem que segurar logo essa pica aí. Ao mesmo tempo que Claire Redfield chega procurando seu irmão Chris Redfield. Eles se encontram em um posto de gasolina, enquanto a cidade já está sendo tomada por zumbis. Depois de escaparem de um ataque, os dois acabam se separando e combinam de se encontrar na delegacia de polícia de Raccoon City, que parece ser um lugar seguro, não é? É seguro, não é? Delegacia de polícia, tem arma, policiais preparados, né? Só que não. Quando eles chegam lá, encontram um monte de policiais transformados em zumbis e também muito policial morto. E aí começa o caos, meu irmão. As mecânicas são as mesmas do jogo anterior.
mas aqui foi acrescentado o sistema de cenários A e B que funciona assim. Existem dois personagens, que é o Leon e a Claire. Você pode jogar Leon A, Claire B, ou também Claire A e Leon B. Dependendo do cenário que você escolher, vai mudar. Vai mudar inimigos, itens, eventos da história. E por falar em inimigos, além dos zumbis e dos cachorros infectados, que são marcas registradas na franquia, aqui acrescenta um novo, que são os Lickers. Eles são mais resistentes, rápidos, têm uma língua enorme. Que demais! É um dos inimigos mais fortes do jogo. Mas existe uma vantagem sobre eles. Eles são cegos. Então você tem que tomar muito cuidado para não fazer barulho. A atmosfera de terror do game é tão marcante quanto o primeiro Resident Evil. Mas ela fica ainda mais tensa ao chegar o Mr. X. Esse filho de uma puta é um Tyrant. No primeiro jogo enfrentamos um Tyrant no final, que é o Final Boss. Um Tyrant seria uma arma bioorgânica humanoide, criada pela Umbrella Corporation, sempre eles, através da infecção por T-vírus, que é o vírus que transforma o pessoal em zumbi, que faz ele sendo visado com super soldados inteligentes e obedientes. Mas aqui o Mr. X é um perigo constante, porque este corno vai te perseguir até o inferno se for preciso só para te matar. Ele é absurdamente resistente, tem muita força e só de ouvir os passos dele você começa a se cagar todo. E tem mais, ele tem essa carinha de cu dele. Ele não mudou muita expressão não, essa é a cara dele mesmo. Bem, Resident Evil 2 foi muito bem recebido, com avaliações positivas e em vendas também. O jogo acumulou cerca de 4,96 milhões de unidades, bem mais ou menos o que o primeiro arrecadou. Ele recebeu também um remake em 2019, também muito elogiado por crítica e público. Conseguiu vender cerca de 16 a 16,8 milhões de cópias. É um dos jogos mais amados da franquia, e também aqui que nos foi apresentado o Leon. Mas aqui ele não é o super soldado que conhecemos, aqui ele é um policial novato tendo que lidar com um problemão desses. Puta de um problemão, rapaz, o bichinho que sofre, hein? Ele começa meio medroso no começo, medroso não, digamos assim, despreparado. Eu duvido alguém matar no peito sem medo um apocalipse zumbi e também esse bicho de 2 metros atrás de você querendo te bater. Mas aos poucos o Leon vai se tornando o Leon que a gente conhece. Um ótimo protagonista, assim como a Claire, também muito boa, por sinal. A atmosfera de terror foi, ao meu ver, aprimorada, principalmente com a presença do Mr. X. Tudo isso resulta em um game que é melhor que o seu antecessor. O remake também faz um excelente trabalho ao conseguir dar uma mudada em relação ao original, especialmente na mudança de câmera para a terceira pessoa. O fator terror está muito presente aqui, diferente do 4. Calma, não comece a me xingar, calma. O 4 é muito bom também, mas perde na parte de terror. Resident Evil. Com o sucesso de Resident Evil 2 e com a chegada do PlayStation 2, Resident Evil 3, Nemesis surgiu da necessidade da Capcom de lançar um jogo da franquia principal antes do lançamento do Play 2, transformando um projeto spin-off em um título canônico. Realmente, o plano era um jogo diferente, estrelado por Hank, um dos sobreviventes de Raccoon City. Inicialmente foi chamado de Resident Evil 1.9. Seria um projeto diferente de Resident Evil 1 e o 2, dado que o título surgiu somente para preencher espaço entre o lançamento do PS1 e o PS2. O projeto tinha que ser desenvolvido em um tempo menor e com um orçamento menor. Capcom dando mancada mais uma vez. Yoshiki Okamoto deu um prazo para que a entrega acontecesse em 1 ano no projeto. Como os outros funcionários estavam ocupados, Resident Evil 1.9 foi construído por jovens e menos experientes da equipe, inclusive freelancers, para vocês verem a situação. Como se tratava de um spin-off, a Capcom permitiu algumas experimentações. Mikami escolheu Kazuhiro Yaoyama para conduzir Resident Evil 1.9.
Detalhe que nessa época estava sendo desenvolvido Dino Crisis, que foi dirigido pelo Shinji Mikami e desenvolvido pela mesma equipe que fez Resident Evil 3. E para quem não conhece Dino Crisis, ele é praticamente um Resident Evil, só que ao invés de zumbis são dinossauros. Outro detalhe que o Shinji Mikami na época já era amigo de Hideo Kojima. Então eu já imagino que o Mikami deve ter dado uma tragada na marvada para ter essa ideia. Deu certo, se iniciou uma franquia, teve mais 4 jogos continuando, e hoje em dia está na geladeira da Capcom sendo esquecida. Em 1999, a história acontece antes e durante os eventos de Resident Evil 2. O protagonista da vez é a Jill Valentine, sobrevivente da mansão e membro da STARS. Ela ainda está em Raccoon City, tentando escapar da cidade que foi completamente tomada pelo vírus criado pela Umbrella Corporation. Durante a fuga, Jill descobre que foi enviada uma arma biológica especial chamada Nemesis, cujo objetivo é caçar e eliminar todos os membros da STARS. A partir daí começa uma luta desesperada para sobreviver e fugir da cidade, com a ajuda de Carlos, um personagem brasileiro. Quer dizer, não foi confirmado se ele é brasileiro, mas o nome é... Mas o mano é latino e ainda tem o sobrenome Oliveira. Então sim, pessoal, ele é brasileiro. Aê, temos um brasileiro em Resident Evil. Pena que ele só ficou em um jogo. Esse jogo mantém muita coisa dos jogos anteriores, mas também adiciona novas mecânicas. Como por exemplo o sistema de esquiva. Também traz a criação de munição, que acabou sendo esquecida na sua continuação, mas voltou em Resident Evil 7 e ainda foi incluída nos remakes que vieram mais tarde. E virou uma mecânica muito presente nos jogos mais atuais de Resident Evil. Escolhas rápidas, um Lag Selection. São decisões que vão aparecer na tela, tipo um Quick Time Event, como por exemplo, lutar contra um inimigo, fugir, entrar em um lugar ou correr para o outro, se esconder no cabaré. Mais ou menos assim, sabe? O elemento mais memorável desse jogo, que é o Nemesis. Assim como o Mr. X no 2, o Nemesis vai te perseguir e não importa onde você vai. Esse bicho só vai parar quando esmagar sua cabeça. Ele foi solto em Raccoon City. Seu objetivo principal é caçar e eliminar todos os membros da STARS, principalmente a Jill. Como eu disse, o Nemesis ele é tipo o Mr. X, só que ele é mais assustador. Além de ele ter essa carinha linda aí que vocês estão vendo, ele tem muita força, resistência e uma velocidade anormal para o tamanho desse desgraçado. E esse corno ainda pode usar uma bazuca e também tem uma piroca que sai da mão dele. Ai, que delícia! Agora uma coisa que eu não comentei muito é sobre a ambientação. Resident Evil 1 e 2 tem uma ambientação muito boa. A mansão é muito memorável, um mistério no ar. A delegacia no 2 também é muito boa. E algo muito mais... Mas aqui foi usado de uma maneira muito mais interessante a ambientação do jogo. Aqui não é mais um local... É uma locação. Aqui o foco é em Raccoon City. Nos dois, até que tem algumas partes em que andamos por Raccoon City, né? Pelas ruas, muito mais pelo começo do jogo. Mas no geral o jogo se passa mesmo na delegacia. Mas aqui, pessoal, aqui é a cidade inteira. E isso acaba ajudando muito a desenvolver Raccoon City, conhecer melhor essa cidade. E aqui eles fizeram um ótimo trabalho em aproveitar esse cenário e não ficar mais preso em uma só locação. E também ajuda a construir melhor a ameaça do Nemesis. Dá pra ver que houve uma forte inspiração em Exterminador do Futuro, a criação do Nemesis. Na real, Resident Evil 3 é um time perfeito de Exterminador do Futuro. A Jill sendo a Sarah Connor, o Carlos, o Kyle Reese e o Nemesis o próprio T-800, né? Esse capeta que vai te comer na porrada. E isso é muito bom, porque mostra a máquina de destruição que o Nemesis é, ou tornando essa figura tão emblemática e tão marcante na franquia.
muito foda. Assim como seus antecessores, Resident Evil 3 foi aclamado e até hoje é considerado um clássico da franquia. Vendeu aproximadamente 3,57 milhões de cópias mundialmente. Ele se consolidou como um grande sucesso da Capcom na época, consolidando-se a popularidade da franquia no console de 32 bits. Assim como seus anteriores, ele também recebeu um remake para o Play 4, mas isso aí já não é tão bem aceito assim não. Mas mesmo assim, conseguiu ser um sucesso. O jogo aqui foi um sucesso, é um jogaço, mas aqui vemos que a franquia já estava se encaminhando para uma parada mais de ação, apesar de ter bastante terror aqui, principalmente quando o Nemesis aparece. A presença dele é marcante, tem um design icônico. É uma pena que o remake não conseguiu transmitir essa imponência dele que nem o jogo original, diferente do Mr. X no R2 Remake, que precisa de 500 tiros de bazuca para derrubar esse corno. Já Nemesis no 3 Remake, você só precisa de uma arma mais forte e você consegue derrubar ele. É indescritível que esses 3 primeiros jogos são clássicos absolutos. São marcantes, mas infelizmente eles não resistiram tão bem ao teste do tempo. Essa é a verdade, mas ainda bem que não foram esquecidos pela Capcom, como muitos jogos que ela esquece, tanto que ganharam remakes, melhorando muita coisa por conta de limitações da época, com exceção do 3. Isso aí é foda, mano. É osso. O sucesso dessa trilogia, Resident Evil já estava consolidado como uma grande franquia no mundo, sendo aclamado e também um sucesso mundial, dando início ao que a franquia iria se tornar o que ela é hoje em dia. E bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa um like, se inscreve no canal, ative o sininho, para não perder mais um vídeo aqui no canal. É isso, valeu, fui, tchau.